Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, estamos aí na nossa parte final do CTB. Hoje nós vamos abordar o assunto do processo administrativo, né? Professor, processo administrativo é isso mesmo, né? O código ele foi completo, né? Então ele trouxe também a parte da tramitação do processo administrativo de trânsito, né? É um processo específico. Professor, é um processo dos artigos 280 ao 290, né? É muito simples. Por quê? Porque no Brasil, né? Claro, na nossa Constituição está garantido aí o direito, nós temos garantido o nosso direito de revisão. Toda e qualquer decisão, tanto administrativa quanto judicial, cabe o quê? Cabe recurso. Você não pode, você não é obrigado a aceitar as coisas, ok? Então vem comigo, vamos falar aqui em especial os recursos administrativos de trânsito, né? Então primeiro capítulo, né? Aliás, o capítulo aqui é o capítulo 18 do processo administrativo. Este capítulo nós temos duas seções. A primeira seção é da atuação, né? Da atuação, daqui que inicia o quê? Todo o processo administrativo. A atuação de infração de trânsito, AIT. Então aí, ou seja, o código fez questão no artigo 280 trazer os requisitos do auto de infração de trânsito, AIT. Com base no AIT que a gente inicia todo o processo administrativo, em especial de recursos, né? Então vem comigo, artigo 280. Ocorrendo a infração prevista na legislação. Professor, infração prevista, né? Na onde? Lá no capítulo das infrações. Inclusive, é o capítulo mais longo que nós temos, né? Nós temos aqui o artigo, né? 161 ao artigo 255, né? Eu acho que é isso, 255, né? 257 aí. Nós temos aí o capítulo mais longo do código, onde nós temos aí a previsibilidade de todas as infrações previstas, ok, né? Então, ocorrendo infração prevista na legislação de trânsito, lavrar-se-á o auto de infração. Então, o auto de infração é aquele documento que vai registrar que ocorreu o quê? Ocorreu uma infração, do qual constará. Quando o legislador coloca essa palavra do qual constará, ele está trazendo o quê? Os requisitos mínimos necessários para quê? Para configurar uma atuação de trânsito. Primeiro requisito, vem comigo, tipificação da infração, ou seja, vai ser obrigado aí colocar qual que é o código, né? Qual que é o código da infração? Professor, aonde que está esse código? Esse código está na resolução do CONTRAN 361, tá? Ou, né, 561, lá nas suas fichas, né? Então nós temos aí essas resoluções, inclusive na aula de resolução, na aula, aliás, de infração de trânsito, a gente fala sobre isso. Então, tipificação da infração, qual o tipo da infração, né? Segundo elemento fundamental do auto de infração de trânsito, local, data e hora do cometimento da infração. Com certeza vai ter que identificar, inclusive esse local aqui, tá? Às vezes ocorre muito erro na lavratura do auto de infração, coloca um local diverso da o quê? Da circunscrição da área da autoridade competente. Pronto, já é um ponto aí para a impugnação do auto de infração. Então tem que ter o local, a data e a hora do cometimento da infração. Terceiro item importante, caracteres da placa de identificação do veículo, né? Caracteres da placa de identificação, ou seja, você vai ter que constar aí, né? Olha, ó, o caractere da placa de identificação do veículo, né? Sua marca, espécie e outros elementos julgados necessários à sua identificação, ok, né? Prontuário do condutor, sempre que possível. Professor, o que vem a ser o prontuário do condutor? O prontuário do condutor nada mais é que a identificação do condutor daquele veículo, né? Próximo elemento, identificação do órgão ou entidade da autoridade do agente atuador ou equipamento que comprovar a infração, ou seja, identificação de quem está aplicando, quem está lavrando esse auto de infração de trânsito, né? E finalmente, caso você tiver, ó, colocou aqui, ó, item 4, né? O prontuário do condutor sempre que é possível, ou seja, que é um tipo de atuação que é a abordagem. Então, nessa abordagem aqui, você vai ter que fazer o prontuário do condutor, ou seja, identificar. Neste caso, você é remetido também para o item 6,
a assinatura do infrator, sempre que possível, valendo como esta notificação do cometimento da infração. Então aqui você já pega, já vale como uma notificação de quê? Do cometimento da infração. Esse detalhe aqui ela é muito importante, né? Da notificação do cometimento da infração, porque a gente vai trabalhar a parte de recursos. Bacana? Então esses são os elementos da atuação. Professor, tem um exemplo? Tem um exemplo. Eu trouxe aqui um exemplo aqui de um auto de infração e notificação de atuação. Professor, por que está escrito aqui, ó, auto de infração e notificação de atuação? Porque ele, a partir do momento que você consegue identificar lá o condutor, você já constitui o auto de infração e ao mesmo tempo que a notificação da atuação. Tá? A notificação da atuação. Ministério da Justiça, tá? Departamento da Polícia Rodoviária Federal, nós identificamos o órgão, né? Então, o item 2 aqui, tá? Nós temos aqui, tá? Nós temos a numeração, a identificação do auto de infração, né? Número tranquilo, né? Tem que ser o número único, né? Bacana. Identificação do veículo, tá aqui placa, marca, né? Espécie, né? Nós temos aqui placa, espécie, ó, passageiros, carga, né? Misto, competição, tração, especial, coleção, né? Aí nós temos aqui identificação do condutor. Essa identificação do condutor é o quê? Quando possível, significa dizer o quê? Que nós estamos fazendo um prontuário do condutor. 4. Identificação do local, data e hora do cometimento da infração. Também elemento importante, né? Outra, identificação da infração, né? Aqui tem os códigos, por exemplo, o código 50-100, dirigir o veículo sem possuir a CNH ou permissão para dirigir. Tá? Nós temos aqui o que? A identificação da infração que cometeu o condutor, né? Descrição da infração, observações. Quando a atuação, nós sabemos que a atuação ela pode ser para o condutor, pode ser para o proprietário do veículo, pode ser para o transportador ou para o embarcador, né? Então nós temos aí essa informação. E finalmente, identificação da autoridade ou agente atuador, quem que foi responsável por essa atuação desse auto de infração. Então, aqui é o modelo do auto de infração, conversamos aqui os requisitos mínimos, né? E agora, pessoal, agora a gente vai bater parágrafo por parágrafo. Primeiro, a infração deverá ser comprovada por declaração da autoridade ou agente de autoridade. Professor, qual que é essa declaração? Exatamente esse item aqui, o item 7, não sei se vocês estão conseguindo enxergar, mas eu vou fazer a leitura para vocês. Ó. Identificação da autoridade ou o agente atuador. Aí nós temos aqui o diretor, a seção, né? A identificação do agente, a assinatura do agente e a assinatura do condutor. A assinatura do condutor é o último item do artigo 280, né? Vem comigo, novamente, né? A infração deverá ser comprovada, ou seja, tem que ser um elemento de prova suficiente. Por declaração, como é que você pode comprovar, né? Primeiro ponto, como é que você pode comprovar? Declaração da autoridade. A autoridade, né? Ou o agente da autoridade. Professor, quem que é o agente da autoridade? É o agente que vai agir no nome da autoridade, professor. Por exemplo, policial, o agente de trânsito, né? O policial rodoviário federal vai ser agente da autoridade de trânsito. Por aparelho eletrônico, radares, né? Ou por equipamento audiovisual, né? Audiovisual, imagens, né? Reações químicas ou qualquer outro meio de tecnologicamente disponível, previamente regulamentado pelo CONTRAN, né? Sinceridade, eu não consigo enxergar aqui, ó, reações químicas, né? Reações químicas eu só consigo enxergar uma possibilidade se ele quiser fazer uma vistoria em relação aos poluentes, né? Os poluentes aí, nível de poluição, porque sabe que o carro tem que ter o quê? Tem que ter critérios, a quantidade de gases que ele pode estar emitindo, né? Então, enxerga aqui que essas reações químicas seja para aferir essa irregularidade. Então, está aqui para você. Professor, o que eu tenho que saber? Você tem que saber o seguinte, que todo auto de infração de trânsito deve ser comprovada. E o legislador, ele trouxe o quê? Vários tipos de meios que podem ser provados aí. Tá? Você pode estar sendo comprovado aí a sua atuação, né? Ok, o cometimento da sua infração. Parágrafo 3º, vem comigo aqui. Não sendo possível atuação em flagrante. Professor, o que é essa atuação em flagrante? Aquela que tem a abordagem, que o agente de trânsito faz a abordagem ao condutor, por exemplo, né? O agente de trânsito relatará o fato à autoridade no próprio auto de infração.
então ele vai ter que comunicar, relatará ao auto, né, porque ele age em nome da autoridade, informando os dados a respeito do veículo, além dos constantes nos incisos 1, que é a tipificação da infração, 2, o local, a data, e o 3, a identificação do veículo para o procedimento previsto no artigo seguinte. Então tá aí para vocês, né, que às vezes ele não consegue fazer a atuação em flagrante, não consegue fazer a abordagem do condutor. Então ele pode fazer isso, né? Bacana, tá aí para vocês aí, né? Professor, o que mais? Vamos lá, parágrafo 4º, né? O agente da autoridade de trânsito, né, competente para lavrar o auto de infração, poderá ser, atenção, quem que pode lavrar o auto, né? Ó, agente da autoridade de trânsito. Quem que é o agente da autoridade de trânsito? Vai ser aquele que vai responder pela autoridade. Por exemplo, o guarda municipal, né, de trânsito, né, o famoso amarelinho que não tem na minha querida cidade de Cuiabá, é o agente de trânsito. Então ele é o quê? O agente da autoridade. Quem que é a autoridade? O secretário municipal de mobilidade urbana, chamado CEMOB, né? Então a CEMOB é a secretaria responsável pelo trânsito. Ele é a autoridade. Então o agente de trânsito é agente da autoridade. Ele vai exercer a fiscalização no nome dele. Ele vai exercer, então isso é o agente da autoridade, né? Vamos lá, quem que pode ser? O legislador aqui trouxe o quê? Várias possibilidades. Então, primeiro, né? Servidor civil, né? Ou seja, contratado civil, né? Aí, ó, servidor civil, né? Civil, CLTista, né? Vamos, ó, civil. Esse civil pode ser, ó, estatutário, né? Ou CLTista, CLT. Ou ainda, policial militar designado pela autoridade de trânsito com jurisdição sobre a via no âmbito de sua competência, né? Tem um convênio com a polícia militar e pode a polícia militar aí atuando como como agente da autoridade de trânsito. Então pode ser um policial também fazendo esse tipo de trabalho, né? E claro que nós sabemos que a PRF já tem essa atribuição aí lá nas competências do próprio CTB, lá na parte inicial, né? Vamos lá, o que mais, professor? Pronto, então, o artigo 280 é muito tranquilo, ele trouxe o que? Apenas os requisitos do auto de infração. Tá? E agora a gente vai explicar para vocês o direito constitucional de você recorrer. Tá? Então é garantido isso administrativamente, né? Do julgamento da atuação e penalidades, né? Vem comigo. Então o que que acontece? Regra geral, a autoridade de trânsito, na esfera da competência estabelecida neste Código e dentro de sua circunscrição, claro, cada autoridade dentro da sua área de competência e circunscrição. Ponto final. Julgará a consistência do auto de infração e aplicará a penalidade cabível. Então, o agente de trânsito, né, ele faz a lavratura, né, do auto de atuação de trânsito. Esse auto de atuação de trânsito, AIT, vai para quem? Vai para a autoridade competente. E a autoridade competente irá avaliar se esse procedimento ele tem consistência. Olha aí. Julgará a consistência do auto de infração. Se ele julgar procedente, ele vai o quê? Imediatamente aplicar a penalidade cabível, né? Professor, e se a autoridade competente julgar improcedente o auto? Aí você cai no parágrafo único, né? Olha só, o auto de infração será arquivado e o seu registro julgado insubsistente. Por quê, professor? Porque a autoridade competente, lá, ele julgou o quê? Inconsistente o auto de infração. Então, ele será o quê? Arquivado. Só que a possibilidade de arquivamento, nessa possibilidade do julgamento da autoridade competente, o Código trouxe apenas duas possibilidades. Primeira possibilidade, ser considerado inconsistente ou irregular. Ele verifica que ele é irregular. Professor, como é que pode ser considerado inconsistente ou irregular, né? A circunscrição aqui da minha querida cidade quente chamada Cuiabá. Então está aqui, lá, tá lá. Só que aí o que acontece, né? Ele recebeu um auto de infração da cidade do Paraná. Opa, tem nada a ver uma coisa com outra, né? Que ele estava naquele local, ué. Então, se está naquele local, ele não tem competência para aplicar a penalidade lá, né? Agora, é o contrário, se o veículo daqui de Cuiabá foi lá na cidade do Paraná e aprontou, aí ele vai ser atuado com certeza, né?
Bacana? Então é a primeira possibilidade, inconsistente ou irregular. Inconsistente, está faltando algum elemento fundamental para a identificação, né? Dado o artigo 280, ele é inconsistente. E, finalmente, o segundo caso aqui, o que mais acontece é o seguinte: se no prazo de 30 dias não for expedida a notificação de atuação. Opa! Olha aí, professor, se no prazo de 30 dias não for expedida a notificação da atuação, né? E aí, professor, notificação da atuação. 2 momentos importantes que você deve levar para a sua prova. Primeiro momento, já trabalhei com vocês, tá? Quando o auto de infração ocorrer em flagrante na hora, tá? Onde há a abordagem da autoridade, do agente da autoridade, né? O agente de trânsito, né? Nesse momento ali, ele faz a atuação e naquele mesmo instante ele procede o tal da notificação da atuação. Bingo, tá? Agora, esse é o primeiro. O segundo, o cara está conduzindo, né? E ele foi pego no famoso pardalzinho, né? No famoso aí redutor de velocidade, né? No radar que tem aí milhares aí no Brasil todo, né? O que acontece? Naquele momento não houve a atuação em flagrante, então o condutor, o proprietário daquele veículo, claro, o proprietário vai ter que indicar quem que estava conduzindo aquele veículo, né? Ele tem aí o prazo para isso. O que vai acontecer, né? Então ele tem o quê? 30 dias. Neste caso, ele tem o proprietário do veículo, no caso ali, porque não houve identificação, não houve a identificação do condutor, se no prazo máximo de 30 dias. Então, em 30 dias, ele vai ter que ser notificado por essa atuação. Se não for notificado daquela atuação por mais de 30 dias, ele terá que ser arquivado. Aí eu digo para vocês, fiquem espertos no direito de vocês, porque isso acontece muito, cara. Isso acontece muito, tá? Às vezes, e comigo já aconteceu várias vezes, né? Às vezes eu sou atuado, né? Sou notificado da atuação de algo que ocorreu 3, 4, 5 meses atrás, né? Então o que acontece? Nesse momento ali, pronto, cara. Primeiro, a autoridade competente não deveria nem deveria encaminhar a notificação de atuação. Ali mesmo já deveria proceder o quê? O arquivamento. Por quê? Porque ele tinha 30 dias para fazer isso e não aconteceu. Então eu não fui notificado aí da atuação. Bacana? Muito importante, nós investimos um tempo maior devido ao respeito ao seu direito aí, com certeza você pode estar passando por isso, né? Ok, então 281, beleza. 282, né? Vem comigo. Aplicada a penalidade, será expedida notificação ao proprietário do veículo, olha aí, ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil que assegure a ciência da imposição da penalidade. Tá? Então está aí para vocês, né? Então, aplicada a penalidade, né, que aplicou a penalidade, será expedida a notificação. Então, essa aqui é notificação da penalidade. O outro é notificação da atuação, né? Então, bacana. Então, vai ter que fazer essa notificação. Parágrafo 1º. Estamos falando o quê? Da notificação da penalidade. A notificação devolvida por desatualização do endereço do proprietário do veículo será considerada válida para todos os efeitos, né? Nós já tratamos isso em vários momentos aqui no código, né? O objetivo disso é o quê? Tentar conter o espertinho. Você sabe que os proprietários de veículos, todo ano, ele tem que fazer o seu devido licenciamento. Se ele mudou de endereço, gente, se é no mesmo município, ele tem que fazer a comunicação de alteração do endereço. Se ele mudou de município, ele tem 30 dias para informar as autoridades. Ou seja, o código, pelas legislações que nós já estudamos, ele quer e deseja que você tenha o quê? Seu endereço sempre atualizado. Ah, professor, não recebi. Então, não recebi a notificação, você não pode se eximir aí, você não pode retirar a sua responsabilidade, né? A notificação a pessoal de missões diplomáticas, de repartições consulares e de carreira e de representações de organismos internacionais e de seus integrantes será remetida ao Ministério das Relações Exteriores,
para as providências cabíveis e a cobrança dos valores no caso de multa, né? Então aqui o pessoal aqui dos veículos de representação, estamos falando aqui bem especificamente para essa categoria, né? Então a notificação deverá ser encaminhada sempre para o Ministério das Relações Exteriores. Eles têm o quê? Eles têm privilégio aí no tratamento, né? Parágrafo 3º, vem comigo. Sempre que a penalidade de multa for imposta ao condutor, à exceção daquela que trata o parágrafo 1º do artigo 259, que isso aqui já foi vetado, né? A notificação será encaminhada ao proprietário do veículo responsável pelo seu pagamento, né? Olha que coisa interessante, né? Ó, sempre que a penalidade de multa for imposta ao condutor. Então é o seguinte, né? Tá lá, carro meu, professor Luiz Antônio, tá? Aliás, tá lá que concurso, vamos complicar esse exemplo aí, vamos colocar uma pessoa jurídica aí, porque você sabe que pessoa jurídica não tem CNH, né? Então, o carro lá, a viatura dá lá concurso, de boa, tranquilo, né? Aí o senhor João, que é o responsável aí para conduzir esse veículo, por exemplo, né? Ele está dirigindo sem cinto de segurança. Houve abordagem do agente de fiscalização. E nessa abordagem de fiscalização, tá, ele levou uma multa, tá ali. Ok, assinou certinho, identificou, houve lá o prontuário lá do condutor, do veículo, tudo certinho, colocou os códigos, a tipificação, de boa. Ok, né? Ali ele já assina a notificação. O que está falando isso? Ó? A penalidade foi imposta ao condutor, não ao proprietário. Só que, isso aqui é importante, a notificação de penalidade será encaminhada ao proprietário do veículo. Por quê? Porque fica o veículo responsável pelo seu pagamento, né? Agora, a pontuação vai para o condutor. Agora, o pagamento vai para o proprietário do veículo. Isso aqui é importante demais, esse cara aqui, né? Isso aqui é importante demais. Claro, depois aí a firma vai cobrar aí o condutor por essa informação. Mas isso aqui é muito importante, gente. Quem é o responsável pelo seu pagamento é sempre o proprietário do veículo, né? Parágrafo 4º, né? Da notificação deverá constar a data do término do prazo para apresentação do recurso pelo responsável pela infração, que não será inferior a 30 dias contados da data da notificação da penalidade, né? Então aqui, só para entenderem aqui, fazer uma linha do tempo, né? Vamos fazer uma linha do tempo aqui, né? Então hoje, vamos colocar aqui, hoje, dia 1º do 2, não, vamos pôr do 1º do 3, né? Porque o 3, tá? Foi lavrado o AIT, certo? Tá aqui, né? E aí, professor? Aí tem 30 dias, para quê? Para ter a notificação da atuação. Professor, se for em flagrante, ocorre ao mesmo tempo. A partir desse momento aqui, né, aí você vai ser o quê? Notificado, tá? Você vai receber o quê? A notificação. Ó, a notificação da penalidade. Aqui já vai ter o respectivo valor. Aí, bacana, tá? O que acontece, professor? A partir daqui, ó, 30 dias, você tem 30 dias para você impetrar com recurso. No caso aqui, ele vai chegar lá na Jari, né? Vem comigo, vamos ler esse cara de novo. A notificação deverá constar a data do término do prazo para a apresentação do recurso pelo responsável pela infração, que não será inferior a 30 dias contados da notificação da penalidade. Ó. Tá? Aí você recebe, né? Houve a notificação do auto de infração, né? Aí você recebe, passa uns dias, você recebeu a notificação da penalidade. Desse momento aqui, você tem 30 dias para apresentar o seu respectivo recurso, né? E aí, professor? Foi bem bolado, né, cara? Tem as datas aí, tem os passos certinho. Então, isso aqui é uma mini linha do tempo, né? E aí, professor, vamos mais. A gente tem muito mais coisa aí para estudar nesse dispositivo, né? Ok. Parágrafo 5º. No caso de penalidade de multa,
A data estabelecida no parágrafo anterior, que é de no mínimo, né, não será inferior de 30 dias, ó, será a data para o recolhimento do seu valor. Ah, professor, então é o seguinte, eu recebi a notificação de penalidade. Pum, caiu. Quando você recebe essa notificação de penalidade, tá? Normalmente, ele coloca sempre o último dia útil do próximo mês. Tá? Do próximo mês. Então, se você recebe qualquer dia de fevereiro, você vai receber, o pagamento vai ser o quê? Vai ser no dia 30 de abril, no próximo mês. Tá? Próximo mês. Encerrando esse prazo, encerra o seu prazo para impetrar, para interpor o recurso. Aí. Então, isso que está dizendo aqui, ó. No caso da penalidade de multa, ó, da multa, tá aqui 99%, a data de estabelecimento no parágrafo anterior, qual que é a data qual que é o comando do parágrafo anterior? Ele diz o seguinte, né? Ó, a data de notificação deverá constar a data do término do prazo para apresentar o recurso, né? Ok. Será a data para o recolhimento do seu valor. Então, a data limite é a data do recolhimento. Então, você vai ser colocado na seguinte situação, né? Vence no dia 30 de abril. Ou eu faço o devido recolhimento dessa multa, esse aqui é o caminho normal, né? Ou você vai o quê? Ou você apresenta um recurso dessa infração, desse auto de infração, dessa penalidade que você sofreu. Esse é o caminho. Ah, tem o terceiro, pessoal, não vou pagar esse negócio. Tudo bem, se você não for pagar esse negócio, o que vai acontecer? Vai ficar lá vinculado no seu veículo, né? O dia que você vender esse veículo, você pode ter certeza absoluta que você vai ter que pagar isso aí, né? Senão você não vai tirar o seu CRV. Artigo 182A, né? É uma inovação, né? O que ele está dizendo? Ele está dizendo aqui, ele está querendo modernizar o sistema de atuação, né? E com certeza isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Ele criou um sistema nacional aí de atuação. O proprietário do veículo ou o condutor atuado poderá optar por ser notificado por meio eletrônico, se o órgão do Sistema Nacional de Trânsito responsável pela atuação oferecer essa opção. Ou seja, né, todo aí ele está possibilitando, está criando a possibilidade dos órgãos de trânsito ou fazer o quê? Essa atuação e essa notificação por meio eletrônico. Pô, professor, o que eu tenho com isso? Você vai ver, você vai ter um benefício com isso aí. Modernidade, né? Modernidade, fica mais ágil, né? Isso aqui é o sonho dos Detrans, né? Vamos lá, parar primeiro. O proprietário ou o condutor atuado que optar pela notificação por meio eletrônico deverá manter seu cadastro atualizado no órgão executivo de trânsito do Estado e do DF. Tranquilo, né? Parágrafo 2º. Na hipótese de notificação por meio eletrônico, o proprietário... Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac, eu quero fazer um convite muito especial para você aí, que é fã dos nossos vídeos no YouTube, para você que é fã do professor Lac, nós temos aqui uma isolada regular. Professor, o que é uma isolada regular? É um assunto muito importante, nesse caso aqui é o assunto do Código de Trânsito Brasileiro, o CTB, a Lei 9.503 de 97. Então, olha só, aqui na Lá Concursos, né, eu, professor Lac, eu tenho um curso, preste atenção, que eu gravo do primeiro artigo ao último artigo da lei. Artigo por artigo, cara, eu explico tudo sobre o Código de Trânsito. Ah, professor, é atualizado? Sim, é super atualizado. Tá? Super atualizado. Só para vocês terem uma ideia, a última atualização que eu fiz foi agora em fevereiro, tá? Terminei agora em fevereiro de 2022. Ah, professor, vamos supor que o curso, em março de 2022, por exemplo, nós tivemos uma alteração no código. Fique tranquilo. Por que fique tranquilo? Porque essa parte que foi alterada eu vou regravar, vou regravar ou vou fazer uma atualização para que você tenha o melhor conteúdo possível, pode ter certeza disso. Professor, quanto custa? Cara, você não vai nem acreditar, R$1 por dia, cara, R$80, cara. Então, R$80 você vai ter direito a 80 dias, né? Artigo por artigo, 100% atualizado. Esse aqui é um curso focado para concurso público. Eu tenho certeza absoluta, que se você assistir todas as videoaulas, fizer todas as anotações, você não erra nenhuma questão
de trânsito para qualquer prova de qualquer banca no Brasil todo. É artigo por artigo. Bacana, meus amigos? Então espero vocês aí, venham estudar comigo, venham estudar aqui na LAC, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Você sabe por quê? Porque nós vamos fazer de tudo, de tudo, de tudo para lhe atender, fazer de tudo para lhe dar um conteúdo bastante competitivo para te ajudar nessa caminhada da tão sonhada carreira pública. Um forte abraço, fiquem com Deus, espero vocês. Tchau, tchau.